Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o diácono Erinaldo, da Fortaleza, aqui do Ceará. Sou cofundador da comunidade católica Adonai. E nesse processo de evangelização, nós queremos espalhar a semente da esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. Aqui hoje iremos falar um pouquinho sobre Mateus, o Evangelho de Mateus, porque nós estamos no ano litúrgico dedicado ao Evangelho de Mateus. Assim, nós queremos partilhar sobre a alegria da boa notícia. Então é importante, toda vida que formos ver, estudar a palavra de Deus, a gente ter alguns fundamentos que vai ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fonte de alegria para nós. Sendo fonte de alegria, também vem a esperança. Olha que coisa legal. Então o livro de Mateus, o livro do evangelista Mateus, tem algumas propriedades importantes. Vejam bem, é tão interessante mergulhar na palavra de Deus, porque mergulhando na palavra de Deus, vamos descobrindo o nosso eu, o nosso ser, porque é a palavra de Deus a nós, escrita para nós. Elementos importantes para fazer uma boa teologia bíblica. Elementos importantes para fazermos uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Essas palavras, interpretação. Para fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Olha que legal. E aí eu trago o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que está sendo proclamado aos domingos na Santa Missa, esse ano dedicado a ele. Aí a gente vai ver, por exemplo, é importante saber o autor, é importante saber o destinatário dessa mensagem, quem é que deve receber essa mensagem, a data, o ano que foi escrito, o período que foi escrito, quer dizer, contextualizando essa realidade. Outra coisa, saber o conteúdo desse livro. Aí, tendo essas informações, data, destinatário, autor e o conteúdo, fica mais fácil fazer uma hermenêutica bíblica, uma interpretação bíblica, baseado em fundamentos importantes para ajudar a nossa espiritualidade cristã, a espiritualidade da escolha, a espiritualidade da eleição, do chamado. E aí, Deus, Ele nos convida a professar a fé. Então, conforme as antigas tradições, o provável autor desta obra seria o próprio Mateus, ou aquele que ele chama de Levi, o mesmo que Jesus havia chamado para fazer parte do colégio apostólico. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 9. E também, logo em seguida, no capítulo 3, versículo 3. É importante saber disso, é importante. Aquele Levi chamado foi convidado para fazer parte do grupo dos 12. Ele era publicano, como nós daqui a pouco iremos ver. Contudo, não há comprovação. É importante que se diga, até hoje, não se tem essa comprovação de que realmente ele escreveu. O que mesmo assim não tira a credibilidade deste evangelho ser verdadeiro. Não tirará essa credibilidade. Mesmo sem saber se foi ele que escreveu ou não, o importante é que o autor é Mateus e que ele escreve para um povo. A data mais possível em que este livro foi escrito está entre 80 e 90 anos depois de Cristo. Quer dizer, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, a ascensão, já tinha subido ao céu. E aí a necessidade de manter acesa a chama do Cristo, daqueles que lhe aderiram. E então a comunidade de Mateus
escreve o livro do que Mateus havia experimentado, do que Mateus havia sentido, né, e vivido e visto com seus próprios olhos, ser testemunho. Então a gente pode ver, pois segundo o contexto, né, percebido, ele pode ser situado, aí é importante a contextualização, pode ser situado pela época da grande polêmica que houve entre cristianismo e judaísmo. Já o local seria lá na Antioquia, cidade de Antioquia, onde existia uma grande colônia judaica. Vocês sabem que depois que Jesus morreu, ressuscitou, os cristãos começaram a ser perseguidos. E os cristãos se espalharam pelo mundo. Se espalharam para pregar o evangelho, mas também para salvar suas vidas por conta da perseguição. E nesse período há também esse conflito entre os cristãos e o judaísmo. Quer dizer, os judeus também perseguem os cristãos. Isso fica bem claro lá no livro dos Atos Apóstolos, quando Lucas narra, né, as prisões, a perseguição do imperador romanos, a perseguição dos imperadores romanos aos cristãos, os judeus combatendo o cristianismo, quer dizer, indo perseguindo os cristãos. Então, a gente vê que a data e o local na Antioquia, no ano entre 80 e 90 depois de Cristo. É importante saber disso para fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Os destinatários de Mateus, quer dizer, com certeza eram os cristãos vindo do judaísmo, provenientes do judaísmo, que haviam se convertido. A insistência do escrito de comprovar por passagens do Antigo Testamento que Jesus era o Messias, o esperado. E assim a gente vai ver que no livro de Mateus ele vai tratar, ele tem uma linguagem direta com os judeus e também tem uma mensagem direta com os pagãos. Então a gente percebe aí essa fala do livro que está escrito no livro de Mateus, o diálogo diretamente para os judeus que vem proveniente do judaísmo. Essa passagem, a palavra, a mensagem é para eles, porque eles que foram os primeiros da antiga aliança, os primeiros a serem chamados por Deus a ter essa experiência. É importante saber disso, né? E as omissões explicativas de costume tipicamente judaicos não existe, porque ele sempre coloca Rabone, o mestre, o Senhor, os teus servos, eles lavam. O diálogo de Jesus com os fariseus é bem legal estudar o livro de Mateus, porque a gente vê que a catequese de Mateus é mostrando que Jesus, de fato, ele é o Filho de Deus. De fato, Jesus, ele é o enviado e ele quer comprovar, ele quer mostrar para aqueles que ainda descrente, que ainda não acreditam que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e ele mostra na palavra. Então, a gente pode ver assim, do autor, destinatário e a data, né? A gente já tem aí um bom subsídio. E é importante também sabermos do conteúdo, que é de fundamental importância, conteúdo do livro de Mateus. Por que a gente está trazendo Mateus? Porque nós estamos estudando nesse ano o livro, o Evangelho de Mateus, que está sendo proclamado nas missas, né, dominicais. E também os escribas, esse conflito de Jesus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Então a gente precisa entender, por exemplo, domingos e domingos, essa sequência, Jesus falando conosco através do Evangelho, mostrando o caminho do amor. Então, é importante sabermos, ao estudarmos o Evangelho segundo Mateus,
conclui-se que seu autor é muito sábio. De fato, ele é grande conhecedor das leis. Olha aí, interessante. Grande conhecedor das leis, dos costumes judaicos, pois esta obra apresenta uma grande elaboração teológica. Por que apresenta essa grande teológica? Porque Mateus, ele é judeu. Por isso que ele é conhecedor da lei, por isso que ele sabe dos costumes judaicos, por isso que ele conhece, né, a teologia bíblica. Ele é judeu, e como judeu, ele vai falar justamente a sua linguagem, os seus costumes, aquilo que ele tem à frente, né? Há uma forte insistência no tema o Rei de Deus. Lembra quando é proclamado o Evangelho de Mateus? O reino de Deus é desse jeito, que é o reino dos céus. O reino dos céus é assim. Mateus 4,17. Então podemos dizer que caracteriza esse Evangelho, né, sobre a vinda esperada pelo judeu do reino de Deus. Quer dizer, eles esperavam isso com muita insistência, com muita esperança, com muita fé, porque eles queriam a libertação, desejavam a libertação. Depois de ter passado por tanto exílio, eles desejavam essa libertação, essa novidade. E a palavra de Deus é uma boa notícia. Assim, uma das formas de subdividir esse evangelho, conforme seu tema central, que é a vinda do reino de Deus, seria o primeiro ponto: os preparativos na pessoa do menino Jesus. Está lá entre o capítulo 1 e o versículo 2, mostrando que Jesus tem uma genealogia, quer dizer, ele é descendente de Davi, ele é descendente de Jacó, ele é descendente da raiz de Davi, né? Da família de Jessé, mostrando que José também faz parte dessa família, mostrando também que Maria faz parte dessa família, da família real, da família descendente de Davi. Esse é o primeiro ponto, os preparativos na pessoa do menino Jesus. Segundo, a promulgação do programa diante dos discípulos e do povo no Sermão da Montanha, logo no capítulo 3 até o capítulo 7. Capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não esqueçam disso, o tema é o reino dos céus. Então ele vai trabalhando isso, essa ideia, mostrando para os judeus que Jesus de fato, ele é o Messias, ele é o caminho, ele é o Filho de Deus. O terceiro ponto é a pregação por meio de missionários. Jesus escolhe missionários e envia de 2 em 2, cujos sinais serão confirmados na palavra, que vão confirmar a palavra que Jesus prega. São anunciados pelos milagres de Jesus, e os quais os discursos da missão apresentam algumas diretrizes. Aí vai estar lá no capítulo 8 até o capítulo 9. É importante também saber os obstáculos encontrados da parte dos homens, segundo o plano humilde e oculto, desejado por Deus, o qual, o discurso das parábolas, Jesus prega em parábolas. Capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 13, versículo 52, que é ilustrado sobre as parábolas. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. O reino de Deus é como um administrador. O reino de Deus é como um jovem que pede sua herança. O reino de Deus, e assim vai. Nós também podemos, outro ponto importante, o começo num grupo de discípulos que tem Pedro como chefe, primícias da igreja, cujas normas de visão são esboçadas nos discursos comunitários.
Jesus conversando com seus discípulos, Jesus falando com seus discípulos, Jesus mostrando, formando seus discípulos, dai vós mesmo de comer. Jesus que está em parábolas, para eles, Senhor, você fala em parábolas, para nós, você fala direto. Por quê? Jesus formando o seu grupo dos discípulos, que tem como Pedro, ele sendo o chefe. A quem nós iremos, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Um outro ponto, a crise que prepara o advento definitivo, suscitado pela crescente oposição dos chefes dos judeus e anunciado pelo discurso escatológico. Domingo passado, Jesus confronta os fariseus, dizendo, de quem é essa esfinge? E ele diz, é de César. E aqui as escritas, também é de César. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse domingo que nós estamos fazendo essa colocação sobre a palavra de Deus, Jesus vai dizer, eles vão perguntar, a gente tem que guardar o mandamento, qual é o maior mandamento? E Jesus vai dizer, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele acrescenta um outro, e o teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus confronta essa crise entre o judaísmo, preso uma religião já não respondendo os anseios da comunidade, não respondendo mais os anseios da vida religiosa, em contrapartida com o evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, que as pessoas testemunham dizendo, ele fala com autoridade, sua pregação é maravilhosa, vai ao nosso coração. É verdade. E essa crise se estende. Por isso, lembremos, está havendo um conflito, uma perseguição entre judeus aos cristãos. Judeus aos cristãos. Por isso que esse diálogo de Mateus, de mostrar a realidade que está acontecendo. Estamos sendo perseguidos pelos judeus. Por isso que Jesus confronta diretamente quem? Os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, os da religião judaica. Por fim, o próprio advento do sofrimento e no triunfo pela paixão e pela ressurreição, que vai estar no versículo do capítulo 26 ao capítulo 28. O capítulo 28 termina com um envio. Porque o 28 é o último capítulo do livro de Mateus. Termina com o envio que Deus nos faz. Interessante, este reino de Deus, ou dos céus, assim você queira colocar, quer estabelecer entre os homens a autoridade soberana de Deus como rei. Jesus, ele é o rei. O tema reino de Deus, o reino dos céus, ele quer justamente mostrar que Deus é rei de tudo, é senhor de tudo. Nós da comunidade Adonai temos isso. Em nossa vida, o ressuscitado Jesus, rei de tudo, mestre, por isso que Adonai, o Senhor de tudo. Aí, meus irmãos, meus amigos, ele estabelece entre os homens a autoridade soberana desse rei, finalmente conhecido, servido e amado. Tinha sido preparado e anunciado pela antiga aliança. A antiga aliança já falava desse rei, esse grande rei. Por isso o autor, que escreve entre os judeus e para eles, procura mostrar na pessoa e na obra de Jesus, principalmente o cumprimento das sagradas escrituras. Aquilo que falou a lei, escrito lá em Mateus, lá em Mateus não, lá no Êxodo, a lei, lá em Levítico, lá em Números, lá em Deuteronômio. E o que falou os profetas, Elias, Eliseus, Isaías, Ezequiel, Baruque e os demais profetas que falaram justamente da vinda de Jesus. É muito importante saber disso,
para fazer uma boa exegese, para fazer uma boa interpretação bíblica, para poder falar o coração de hoje das pessoas, para trazer uma mensagem de esperança. Porque a mensagem de esperança que Jesus trouxe tocou o coração do seu povo da sua época. Já cantava o Padre Zezinho, dizendo: Jesus, o Galileu, incendiou os corações de tantos homens, de tantas mulheres, da juventude, das crianças, das famílias, que diga Zaqueu. Então, a gente pode continuar utilizando-se de expressões como tudo isso que aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia dito pelo profeta. Mateus capítulo 1, versículo 22. Mateus faz questão de apresentar Jesus como o Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. E é esse Deus encarnado que nós celebramos. É esse Deus no meio de nós, um Deus presente em nossa vida. O Deus conosco, o Emanuel, o que aumenta a nossa fé, o que nos dá a segurança, o que nos dá o amparo, o que nos dá o abrigo, a nossa rocha firme, aonde nós colocamos os nossos pés. E aí, falando do Emanuel, Deus conosco, e que lembraria ao povo judeu da promessa que Deus havia feito lá no Monte Sinai. Jesus também é o mestre que ensina principalmente uma fidelidade à nova lei de Deus. Assim como Moisés subiu para receber a lei, Mateus como o novo Moisés que traz a lei, a nova lei. Por isso que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, porque está escrito logo lá no capítulo 20 no livro de Êxodo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí segue a sequência dos mandamentos. Jesus resume esses 10, o novo Moisés resume esses 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, você está cumprindo os 10 mandamentos. É o pano de fundo. É justamente Mateus quer mostrar Jesus como novo Moisés, com o profeta, o último profeta, o profeta que anuncia a palavra. Está escrito lá sobre as fidelidades da lei de Deus, Mateus 5, 19 e 20, 7, 29, capítulo 15, 9, 28, 28, 20. Pois tendo a autoridade do Filho de Deus, Mateus 14, 33, 16, 16, 22, 2, 27, 40 e do 40, versículo 43. Veio aperfeiçoar. Jesus é o profeta, Jesus é o cumpridor da lei. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, e a vontade é essa: que nenhum daqueles que Ele me confiou pereça, se perca. Ele veio aperfeiçoar. Eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Assim dizia Jesus. É essencial para Mateus o envio missionário dos discípulos. Eu falei que o capítulo 28 é destinado ao envio, e de fato é. Capítulo 28 vai justamente logo lá no versículo 19. Se você tiver com sua Bíblia, você vai ver lá Jesus enviando os discípulos para a missão. Nós, como comunidade Adonai, somos chamados, renovados, transformados e enviados na missão. E a nossa missão é dar testemunho de Jesus vivo e ressuscitado. Nossa missão é ser no mundo presença de Jesus ressuscitado. Essa é a nossa marca. Fazer com Jesus. Nós não é abolir a lei de maneira nenhuma. É fazer aquilo que Jesus fez. Aperfeiçoá-la. Então, a nossa missão é também de se preocupar com a transmissão da boa nova aos que desejam. Se Mateus tinha essa preocupação de levar a boa nova aos pagãos, aos judeus, a nossa missão também
é de levar essa boa notícia, essa boa nova àqueles que necessitam. Olha que maravilha! A gente vai descobrindo as coisas dentro da palavra de Deus. Foi o próprio Deus que abriu as portas da salvação para todas as nações. Mateus, capítulo 8, do versículo 11 ao 12. Mateus, capítulo 21, do 33 ao 46. Mateus, do 22, 1, 10. Mateus, 12, 18 e 21. E por fim, o envio que Mateus nos coloca, nos apresenta, é o envio de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Já que permitiu a recusa dos que foram prolongados, já que permitiu a recusa dos que foram chamados primeiro, Mateus 23, 34, 38, 10, 5 ao 6 e 23, e no 23, 15 e 24. Então, sendo assim, a igreja, para Mateus, é a comunidade messiânica que se prolonga da antiga aliança, dando-lhe uma expressão ou uma extensão universal. A igreja encontra no povo de Deus, o novo Israel, suas próprias raízes. O novo Israel vai lá no Antigo Testamento e mostra: aqui está a nossa raiz. A raiz que nasce aqui. O reinado de Deus se prolonga. Aquele reinado de Davi agora continua em Jesus para sempre. Por isso que Jesus, antes de fazer a sua ceia, ele diz assim: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Meus irmãos, por ser tão bom e ser tão gostoso falar da palavra de Deus, que alimenta, anima nosso coração, é muito bom mesmo. O Evangelho de Mateus é complexo, mas é tão bem estruturado, tão perfeito, tão bem organizado, o Evangelho segundo Mateus, que teve uma notável predileção da igreja primitiva. Dele surgem os outros evangelhos. A igreja primitiva é alimentada. E a nossa igreja hoje, o novo povo de Deus, que nasce pela água batismal, torna-se missionário. É só a gente pegar, e aí eu quero concluir essa colocação sobre o Evangelho de Mateus, pegando justamente o capítulo 28, o envio. Essa é a missão nossa. Muito bom saber dessas coisas. Para quê? Para servir de inspiração à nossa fé cristã. Capítulo 28, versículo 19. Jesus diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é por acaso que nós somos comunidade Adonai. Não é por acaso. Está aqui na palavra. Ele estará conosco. Isso quer dizer que ele está ressuscitado, que ele está vivo. Isso quer dizer que ele está no meio de nós. E é isso que nós pregamos, a esperança. Ele vai estar sempre conosco até o final dos tempos. Então, comunidade Adonai, você que me assiste agora, você que me acompanha, você que acompanha a comunidade Adonai, não desanima. Jesus nos envia, mas não nos deixa sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Eu desejo que essa formação, ou essa Deus possa ajudar a sua espiritualidade, possa ajudar você a crescer na fé, possa ajudar você a crescer na esperança, principalmente na esperança, na fé e na esperança. Mas é importante também lembrar, crescer no amor, crescer na caridade. Tenhamos um bom e abençoado domingo e uma boa semana. Eu espero que todos estejam assim envolvidos nessa espiritualidade, essa catequese de Mateus,
que fala da esperança, que fala do amor, fala do envio, mas fala também que Jesus Cristo está entre nós, vivo e ressuscitado. Nossa missão é ser no mundo, meus amigos, minhas amigas, presença de Jesus ressuscitado. Mesmo com nossas deficiências, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas infidelidades, Deus continua sendo Deus e fiel a nós. Estejamos felizes, que Ele nos abençoe. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Assim seja.